Colossenses capítulo 1, versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar, santos e irrepreensíveis e inculpáveis. No corpo, Cristo foi a perfeita epifania de Deus, ou seja, a manifestação como homem, do Deus homem, Deus conosco, o Emanuel. Isso nos faz falar diretamente a respeito da humanidade do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, Cristo nosso Salvador. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Antes mesmo de sua vinda, já estava escrito sobre esta humanização de Deus por meio do Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre os homens, para salvar os homens. No corpo da carne, a reconciliação citada pelo escritor no texto anterior foi possível quando o Filho de Deus assumiu a sua forma humana e se fez carne, no sentido de assumir uma personalidade e uma natureza humana, sem, no entanto, perder a sua identidade divina. Como homem, ele passou pelas mesmas sensações que qualquer homem passa. Teve momentos de alegrias e também de tristezas. Chorou e até sentiu fome. Como o executor da reconciliação, ele teve que experimentar a vida dos humanos, porque também era homem, assim como nós somos. No corpo da carne, pela morte, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como o Cordeiro da expiação. Ele teve que provar a morte em nosso lugar. A morte de Jesus de Nazaré, em prol da humanidade, teve um papel fundamental na obra de remissão dos pecados da humanidade. Os sacrifícios realizados na antiga dispensação eram uma tipologia do que seria necessário o Cristo de Deus passar para, pelo seu sacrifício, comprar vidas e os transportar para o reino de Deus e da luz, que é o reino de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra também. No corpo da carne, pela morte, para perante ele.
com o seu sacrifício voluntário em prol da humanidade, o Cristo de Deus comprou para si um povo seu especial. Por isso que Cristo é posto como único mediador entre Deus e os homens, conforme aprendemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. É Cristo quem se apresenta pela sua igreja remida perante Deus, como mediador da nova aliança, ou aliança da graça, mas também como nosso intercessor, porque ele intercede a nosso favor perante o trono da graça de Deus, no corpo da carne, pela morte, para perante ele vos apresentar. As Escrituras nos apresentam a realidade de que todos devemos comparecer diante de Deus para uma prestação de contas, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. No entanto, não estaremos desamparados diante da justiça divina, porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, que se fez homem. É isso que nos garante a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, onde está escrito: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Portanto, foi Cristo quem realizou a nossa verdadeira reconciliação das criaturas com o Criador de todas as coisas, estabelecendo assim a paz, eliminando, anulando a inimizade que havia entre Deus e as suas criaturas. Por fim, no corpo da carne, pela morte, para perante ele vos apresentar, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esta é, na verdade, uma das grandes declarações de redenção que encontramos na mensagem do Evangelho poderoso de Cristo Jesus. A obra perfeita de remissão realizada pelo Senhor Jesus lhe dá a capacidade de nos apresentar perante a justiça divina como santos, separados do mundo e dedicados para Deus e o seu reino, irrepreensíveis, com um testemunho digno em que o mundo pode nos ver como sal da terra e luz do mundo, inculpáveis, isentos de qualquer culpa, não por atos de justiça própria, mas porque Cristo é quem nos justifica perante o trono da graça de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.